Fala turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Hoje a gente vai começar um assunto que é o assunto central disso aqui, que é o assunto de dinâmica. Um assunto grande, um assunto que tem bastante fórmula, né? Mas a primeira aula, perceba que é só texto, é só a parte conceitual, e eu confesso para você que eu gosto muito dessa parte inicial, essa parte de conceito. E ela é fundamental, né? E aí você vai dizer assim, mas mecânica clássica, cheio de conceito? Gente, claro, é fundamental que a gente entenda os conceitos inicialmente e que depois nós partamos para as fórmulas, para as equações, tá bom? Bem, para você não se perder, acompanhe sempre o meu pincel, tá ok? Então vamos lá, a gente vai começar falando em grandezas físicas que são fundamentais para a gente chegar nas leis de Newton, que é o nosso objetivo primordial aqui no curso, tá? Então você tem massa, eu vou falar de peso, eu vou falar de inércia e eu vou falar de força antes de chegar nas leis de Newton, tá bom? Na primeira lei, na segunda lei, na terceira lei de Newton, beleza? Então vamos lá, gente. O que é a massa, então? A gente tem que começar analisando os corpos. E todo corpo ele é constituído de massa. Massa vai ser expresso pela quantidade de matéria que aquele corpo tem. E essa quantidade de matéria interfere justamente no movimento dos corpos. A massa é, na verdade, a medida da inércia de um corpo. Então apareceu um novo termo aqui, inércia. Além de massa, apareceu também inércia. Elas têm uma relação entre si, tá bom? A massa mede a inércia de um corpo. E o que é a inércia de um corpo? Esse conceito que não é do Newton, mas ele é um conceito que foi atribuído aos estudos de Galileu anteriormente a Newton. A inércia do corpo nada mais é, pessoal, segue o pincel, que a resistência à aceleração. Todo o corpo resiste à aceleração. Todo o corpo resiste em alterar a sua velocidade. Por exemplo, se você começar a empurrar um carro leve, esse carro leve tem uma resistência a começar a se movimentar. Agora, se você empurrar um ônibus, você vai ver que essa resistência ela é muito maior. Ou seja, perceba que quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia, maior é a sua resistência à aceleração, maior é a sua resistência em alterar a velocidade. Mas massa também Massa, além de se relacionar com inércia, ela também se relaciona ao peso. A massa de um corpo é proporcional ao peso. Gente, o que é o peso, então? E a gente confunde massa e peso todo momento. Massa é a quantidade de matéria e peso é uma força. É a força que a Terra exerce sobre nós, né? Sobre os corpos. É a força atrativa da Terra, pela fórmula lá do peso, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso de um corpo nada mais é que a força atrativa da Terra, força atrativa que a Terra exerce nesses corpos, tá bom? Então, nós temos aqui a massa se relacionando tanto com a inércia quanto com o peso, desse modo que eu expliquei para vocês. Bem, mas aí eu falei uma força atrativa. O que é uma força, então? A força ela pode existir sozinha, por exemplo. A força ela é desse corpo que é atraído pela Terra? Será que ele é atraído pelo corpo ou pela interação entre o corpo e o planeta Terra? Toda vez que houver uma interação entre dois corpos, essa interação ela acontece por meio de forças. Então, nesse caso aí, a Terra exerce uma atração no corpo. Essa atração chama-se força peso ou força gravitacional. Então, força, pessoal, sempre é uma interação física entre dois ou mais corpos. Então, só entre um corpo não rola força, tá bom? Precisa ter dois ou mais corpos para acontecer essa interação. E o que é essa força, então? É uma grandeza física vetorial. Se é uma grandeza física vetorial, eu preciso descrever ela com as três características de um vetor, que são o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. E todo momento a força ela é capaz de realizar nos corpos três situações. Então ela é capaz de causar nos corpos equilíbrio, aceleração e deformação.
É por isso que a força é tão fundamental ser estudada, porque ela está em diversos ramos do nosso cotidiano. Ela está no ramo da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, da engenharia civil. Ela está em toda parte. Todo o nosso dia a dia é composto por forças. Quando você caminha, você está trocando força entre o seu pé e o piso. E você está caminhando graças a essa interação. Então, quando você se locomove, você está usando forças. Um automóvel, do mesmo jeito. Um avião, ele é capaz de voar graças às forças que existem ali, né? E então, força faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da tecnologia, faz parte de todas as engenharias e também é fundamental na física, tá bom? Bem, então nesse caso, a primeira parte aqui eu expliquei. Agora o quadro não vai ficar tão bonitinho, porque eu vou colocar aqui agora, vou escrevendo diretamente, tá? Vou escrever então, como eu já fiz esse estudo prévio, e você já tirou o print aí, acredito, né? A gente vai então ver, eu fiz aqui o conhecimento prévio para a gente entrar então nas leis de Newton. As leis de Newton que começaram ali, mais ou menos, né? Por volta do início do século, de meados do século XVI, ainda com estudos do Galileu, e aí o Newton pegou as ideias do Galileu e começou a compor essas leis do movimento, que a gente chama de leis de Newton, tá? E a primeira lei de Newton que nós vamos ver é a primeira lei, a lei da inércia. É a lei da inércia. Então definimos inércia como sendo aqui a resistência que os corpos têm em acelerar, né, em mudar a sua velocidade. E a lei da inércia diz isso, que um corpo, quando ele está em movimento, ele pode estar, se ele estiver em inércia, ele não altera a sua velocidade, ou seja, ele não tem aceleração, tá bom? O que diz então a primeira lei da inércia, pessoal? Vai dizer alguma coisa em respeito em não ter aceleração, ou seja, em manter a velocidade sempre constante, tá bom? A primeira lei diz assim, então, que na ausência, existem várias formas de se enunciar isso aqui, tá? Na ausência de força, e aí alguns livros colocam na ausência de força, eu gosto de colocar na ausência de força resultante. Por quê, gente? Porque é possível o corpo estar em inércia com 30 forças atuando no corpo e seguir por inércia, tá? Então, na ausência de força resultante, um corpo mantém sua velocidade constante. Mantém sua velocidade constante. Por que eu coloquei o constante bem aqui próximo de velocidade? Porque eu vou comentar aqui com você o que é essa velocidade constante, tá? Na realidade, pessoal, essa velocidade constante, ela é vetorial. E aí, vetorial, você sabe que eu preciso das 3 características para descrever isso. Então, ó, constante em quê? Constante tanto em módulo, quanto em direção, e quanto também em sentido. Então, todo corpo que está em inércia é um corpo que ele segue sem alterar a sua velocidade nessas 3 características aqui. Módulo não altera seu valor, nem a sua direção e nem o seu sentido, tá bom? Então, a gente percebe que esse é um caso em que a força resultante, na ausência, pessoal, se tem ausência de força resultante, é porque a força resultante é nula. Então, olha para cá. Esse é o caso em que o somatório de todas as forças que atuam numa partícula é 0. E essa situação aí, somatória das forças ser 0, é uma situação, na verdade, de equilíbrio. Toda vez, então, que tivermos sobre a primeira lei de Newton, sobre a lei da inércia, nós estamos falando nada mais, nada menos que uma situação de equilíbrio. Uma situação que todas as forças
se anulam. E aí duas situações são possíveis. Ou pode-se ter um monte de força atuando no corpo e elas vão se anular, o valor delas se anulam, né, mutuamente, ou não tem nenhuma força atuando. As duas situações são possíveis, tá? E aí, nesse caso, quando a resultante das forças, a somatória delas der zero, é porque também não vai ter nenhuma aceleração, tá bom? Então, causa e consequência, força e aceleração, são nulas. E nesse caso, o corpo ele segue em inércia. E aí, de novo, vou ler o enunciado, que na ausência de força resultante, um corpo mantém sua velocidade constante, não altera, está em equilíbrio, e esse equilíbrio ele pode ser de duas maneiras, então. Ele pode estar em equilíbrio e pode estar parado, ou seja, esse equilíbrio pode ser estático. Se ele está em equilíbrio estático, você deve lembrar aqui que a aceleração é igual a zero e a velocidade também é igual a zero. Ele está em repouso, tá? A situação aqui é de repouso. Então, quando está em estado de equilíbrio estático, a situação do corpo é de repouso, ele está paradão, está paradinho, tá? E também esse equilíbrio ele pode ser dinâmico. Se esse equilíbrio ele for dinâmico, só tem um movimento, só tem um tipo de movimento que existe na situação de equilíbrio dinâmico, tá? E aí você deve entender que a velocidade... Turma, sempre a velocidade fica constante. Tanto no equilíbrio estático, a velocidade dele é zero, ele segue todo o tempo em repouso. Se não tem nenhuma força atuando nele, ele não vai sair do repouso, tá? Isso é lógico. Dinâmico, então, quando está no equilíbrio dinâmico, a velocidade ela é diferente de zero, mas fica todo o tempo constante. Ou seja, com o mesmo valor sempre. Agora tem um detalhe, essa velocidade fica constante dentro dessas três características aqui, ó, módulo, direção e sentido, tá bom? Bem, que caso é esse? Só um movimento que existe nesse caso aí, que é o movimento retilíneo e uniforme, aquele movimento que segue todo o tempo em velocidade reta e sempre com o mesmo valor, ou seja, sempre com seu módulo constante, tá bom? Então faz aí o print disso. Nós percebemos já que toda vez que eu estou na primeira lei de Newton, na lei da inércia, numa situação de equilíbrio, onde a resultante das forças é zero e, consequentemente, a aceleração vale zero. Turma, essa aula aqui ela serve tanto para a mecânica clássica, para o começo dela, tá? É claro que a gente vai rebuscar isso aqui muito mais, a gente vai aparecer fórmulas aqui nessa aula, nesse conteúdo, tá bom? Mas essa aula serve muito também para alguém que vai fazer Enem aí para o ensino médio, tá? Primeiro ano, perfeitamente, é uma mesma aula disso. Existem várias abordagens disso aqui, tá bom? Isso aqui é uma discussão que não se encerra apenas nisso, mas isso é o norte, isso aqui é o básico, a ideia é não acabarmos com essa discussão por aqui, a gente pode pegar vários livros aí e fazer esse estudo, tá bom? Você já fez o print aí, certamente, então eu vou seguir aqui para as situações de... Acho que dá para colocar aqui, colocar os exemplos de inércia, né? Quando é que o corpo está... Quando você percebe no dia a dia exemplos de inércia. Primeiro exemplo, gente, numa aceleração brusca. Numa aceleração brusca, o que você vai ter, gente? Você vai ter aquela situação em que o automóvel acelera e a pessoa, ou tudo que está dentro daquele automóvel, se não tiver de cinto de segurança, ou se não tiver nenhum apoio ali, o que vai acontecer? Vai tender a recuar para trás. O que está acontecendo? Esse recuo nada mais é que a tentativa do corpo se manter em inércia, manter inalterada a sua velocidade. Na verdade, o corpo tende a ficar parado e o automóvel é que acelerou. Então, a impressão que dá é que o corpo ele recua para trás toda vez que tem uma aceleração brusca, tá bom? Mas, na verdade, não. O corpo ele só queria ficar ali paradinho porque ele estava em inércia, ele não quer alterar a sua velocidade. A segunda situação é numa
freada brusca. E aí a gente já passou por isso em algum ônibus, né? Dentro de algum carro. É por isso que é necessário, é importante, independente de lei, né? Se tem lei, se não tem, se tem multa ou se não tem, é fundamental o uso de cinto de segurança, porque em uma freada brusca, o que acontece? O corpo que está dentro do automóvel se movimentando com aquela velocidade tende a continuar todo o tempo com essa velocidade. E se nada segurar esse corpo, quando o carro freia, quando o automóvel freia, o corpo ele não freia junto. Ele tende a continuar a velocidade que estava. Ele tende a ficar com a velocidade constante, tanto em módulo quanto em direção e em sentido. Então ele continua em movimento em linha reta, e aí, se nada o aparar, se ele não segurar em nada, se ele não tiver de cinto de segurança, ele vai colidir com a frente do carro, com a frente do ônibus, e aí o acidente acontece, né? E a terceira situação, que você percebe aí a inércia do corpo, é em curvas. Em curvas, quem está no interior do automóvel se sente sendo jogado para fora do automóvel. E por que isso acontece? É porque a todo momento a gente tende a continuar com a velocidade constante, no mesmo valor, na mesma direção. Então, direção em sentido. Então o que acontece? O carro está aqui e eu estou me movimentando dentro dele na mesma direção. Mas o carro mudou a sua direção, a velocidade do carro mudou, mas eu dentro do carro tendo a continuar com a mesma direção. Então o carro faz isso e você dentro dele faz isso. Passa reto, né? A tendência é passar reto. Por isso que no ônibus é difícil se segurar e você é jogado para fora da curva. Por que acontece isso? Porque na realidade a sua velocidade quer se manter constante por inércia. Não quer alterar o seu módulo nem direção e nem sentido. Já nesse caso o carro altera. E aí por isso que você é jogado para fora da curva. Toda vez que tem curvas você percebe aí a lei da inércia. Beleza? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar ele por aqui. E no outro vídeo eu vou falar da segunda lei de Newton, então.